Ele sobreviveu a um acidente de avião quase fatal. E o que viu no céu vai mudar a forma como você enxerga a vida. Anos atrás, eu e 2 outros pilotos estávamos transportando cheques bancários pela Califórnia, quando, a apenas 30 metros de altura, algo deu terrivelmente errado. Nossa asa esquerda atingiu árvores enormes e nos lançou direto contra um prédio de 7 andares. E naquele momento, eu não fazia ideia do que estava prestes a experimentar. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder histórias incríveis como essa. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra algo que pode mudar a sua vida. Anos atrás, conheci 2 outros pilotos. Embarcamos em um pequeno avião comercial. Estávamos transportando cheques bancários por todo o estado da Califórnia. Após a decolagem, estávamos subindo a cerca de 30 metros de altitude quando, de repente, paramos de subir. Naquele momento, eu não entendi, mas os motores começaram a gritar fora de sincronia e lutávamos para manter o avião no ar. Nossa asa esquerda atingiu o topo de uma fileira de árvores muito altas, cerca de 30 metros, e as destroçou como gravetos. Isso fez o avião girar em direção a um prédio que até então nem sabíamos que existia. Uma construção de 7 andares com uma cúpula em mosaico, feita inteiramente de concreto e mármore. Colidimos com o edifício a apenas 1,5 metros do topo. Ironia do destino, o prédio havia sido erguido em memória de aviadores famosos. Ele se chama Portal das Asas Dobradas e fica no meio de um cemitério. O acidente ficou conhecido como o mais irônico desastre aéreo da América. O impacto fez o avião se despedaçar em milhares de pedaços. O cockpit deixou de existir. E nós, 3 pilotos que estávamos ali, fomos lançados 20 metros abaixo até o chão, em um impacto esmagador. Mas naquele instante, tudo mudou. Os momentos seguintes transformaram completamente a minha vida. Tudo o que eu pensava sobre a vida, a morte e sobre Deus foi radicalmente transformado. Eu estava pairando a cerca de 5 metros acima do local da queda. Não sentia dor. Não estava preocupado, nem desesperado, apenas confuso e curioso. Eu não sabia naquele momento que havia sofrido um acidente. Abaixo de mim, havia 3 corpos imóveis na base do prédio. O primeiro era Gene, o piloto do assento esquerdo. Ele havia sido decapitado. Demorei anos para conseguir contar isso, mas é a verdade. O segundo corpo era o de Chuck, meu instrutor e mentor. E o terceiro corpo? Estava destroçado contra o painel de instrumentos do cockpit. Chocado, percebi que aquele corpo era o meu. Eu olhava e pensava: como isso pode ser? Se eu estou aqui em cima, como posso estar lá embaixo? Foi então que compreendi. Eu não sou o meu corpo. Eu sou um espírito. E o meu espírito vive. Talvez eu tenha aprendido isso quando criança, mas agora eu realmente entendi. Eu estava em outro estado de existência e percebi que estava aprendendo diretamente com Deus, de coração para coração, sem palavras, sem raciocínio, apenas conhecimento, sabedoria e revelação fluindo dentro de mim. Observei enquanto colocavam o meu corpo em uma ambulância e o levavam para o hospital são. Zé. Logo fui levado à sala de emergência. E novamente eu estava fora do corpo, flutuando abaixo do teto, assistindo à correria da equipe médica. Meu uniforme de piloto estava rasgado, encharcado de sangue e combustível. Havia destroços de avião cravados na minha cabeça, abdômen e pernas. Meu rosto estava totalmente desfigurado. Não me julgue, ainda é um pouco desfigurado até hoje. Fiz várias cirurgias plásticas. Meu queixo quase foi arrancado. E havia um enorme corte na testa que atravessava a sobrancelha e chegava até o olho, cortando-o quase ao meio. Ainda estava preso na parte de trás, mas meu olho direito estava praticamente perdido para sempre. Além disso, parecia que quase todos os ossos do meu corpo estavam quebrados. E mesmo assim,
Eu não sentia dor alguma. Enquanto flutuava sobre meu corpo na sala de emergência, algo estranho aconteceu. Uma lembrança forte veio à mente, como um flash de um velho filme. Eu estava na 5ª série, ajoelhado diante de um altar, olhando para uma cruz. Um jovem me ensinava a orar e aceitar Jesus. Eu estava em um acampamento de verão. Naquele momento, eu entendi que Jesus era o Filho de Deus, que ele havia morrido em meu lugar e que meus pecados foram perdoados por causa do que ele fez. Tudo o que eu precisava fazer era crer e convidá-lo para o meu coração. E eu fiz isso. Mas ali, flutuando no hospital, percebi que aquele menino de coração puro havia desaparecido. Eu me tornara egoísta, arrogante. Tudo era sobre mim, minha carreira, meu dinheiro, meus sonhos. O flash acabou e eu senti vergonha, tristeza e arrependimento profundo. E então, tudo começou a desaparecer. Eu comecei a me mover para trás, flutuando para fora da sala de emergência, descendo o corredor em direção ao desconhecido. Fui puxado por algo. Eu não conseguia controlar, não conseguia direcionar. Nem mesmo entendia o que estava acontecendo. E, de repente, percebo que estou girando e seguindo em frente, e já havia deixado o hospital. Sei que isso soa inacreditável para todos os meus amigos aviadores profissionais. Mas, Vaspoas, isso realmente aconteceu comigo. Eu estava me movendo a uma velocidade impressionante por algo que parecia o espaço sideral profundo. E o mais estranho era que havia um feixe de luz brilhante emanando do que parecia ser o meu peito. E ele me guiava. Eu seguia dentro desse feixe de luz, atravessando a uma velocidade inacreditável, vendo pequenas luzes passando por mim na direção oposta. E, muito, muito distante, havia algo que parecia uma pequena esfera de luz, como um sol. E ela foi crescendo, ficando cada vez maior e mais brilhante do que o próprio sol. E ainda assim, era uma luz quente, que não machucava meus olhos ao olhar. Foi então que percebi que estava sendo escoltado por 2 seres angelicais logo atrás de mim, um à esquerda e outro à direita. Eles eram maiores do que eu. Tinham aparência masculina e muito forte. Pareciam completamente felizes por estarem me escoltando. Lembro-me de, por algum motivo, ter notado que usavam túnicas brancas sem costura, tecidas com fios prateados. Sempre me lembro disso. Eles tinham uma faixa dourada circundando o centro do peito. Acima de nós, havia uma cidade magnífica e brilhante, que começava a tomar forma. Estava envolta nessa luz. Uma luz branca em seu núcleo, pura e densa. É difícil descrever luz dessa forma, mas era como um mel espesso. Sei que não faz sentido, mas era uma luz tão forte que podia ser quase sentida. E à medida que se aproximava, tornava-se um dourado brilhante. E assim, a cidade inteira assumia esse tom de ouro resplandecente. Eu a chamei de Cidade de Deus. Também a chamei de Cidade de Ouro. Ambos os nomes seriam corretos, de acordo com o que me lembro. Claramente, era uma cidade de luz. E, enquanto eu me aproximava dela, gradualmente uma música gloriosa começou a tocar em meu coração. De onde eu estava, suspenso, podia ver além de uma imensa muralha da cidade. E a cidade era incrível. A muralha também, brilhante e cheia de cores. Além dela, havia casas perfeitas, organizadas em pequenas vilas coloridas e harmoniosas. Cada uma tinha uma combinação incrível de harmonia com as outras. Eu nunca aprendi a falar dessa forma. Isso não é o tipo de linguagem com que cresci, mas essa experiência aconteceu e me transformou. A muralha era tão grossa quanto alta, feita de pedras translúcidas, e delas emanava uma infinidade de cores. A cidade ainda estava à distância, e preciso dizer, mais tarde, milagrosamente, e milagroso é até uma palavra modesta. Com a cura de Deus, com respostas de oração, com o aprendizado de como a fé funciona,
de como Deus trabalha, buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então vendo todas as coisas sendo acrescentadas. Com tudo isso no lugar certo, Deus começou a responder às orações e realizar milagre após milagre. Como você, Sean, eu não cresci vendo milagres nem com um entendimento carismático. Tudo mudou quando Deus começou a me mostrar o quão real Ele é e como está totalmente conectado à sua palavra. A palavra de Deus é a estrutura que mantém tudo unido até o mundo em que vivemos. E resumindo a história, vi Deus me reconstruir, parte por parte, pedaço por pedaço. Voei por todo o mundo durante 50 anos como piloto profissional e instrutor de aviação. Esse foi o dom que Deus me deu: ensinar outros pilotos e ajudar a melhorar a segurança aérea. Digo tudo isso para afirmar o seguinte: fui abençoado por voar sobre as maiores cidades do mundo à noite, cidades imensas como Paris, por exemplo. Mas nenhuma era maior, mais imponente ou mais bela do que a cidade para onde eu estava indo nessa experiência celestial. Meus sentidos funcionavam de forma mais intensa, e embora não conseguisse explicar na época, agora consigo. Ao longe havia montanhas. Como eu disse desde o começo, havia uma música gloriosa, cada nota mais bonita do que eu jamais imaginei ser possível. As melodias, as vibrações. Naquela época, eu entendia um pouco de harmonia em 3 partes, sabe? Mas era uma harmonia tão intensa que eu nem consigo contar. Era simplesmente perfeição. Essa música ficou comigo. De certa forma, eu a trouxe de volta. Eu não sou músico. Mal toco algum instrumento. Arranho um pouco no violão, ok? Mas não sou músico treinado. E muitas pessoas já me escreveram dizendo: conte-me sobre a música. Sou maestro de orquestra filarmônica profissional. Fale-me sobre a música. E tudo o que consigo dizer é que a música está no seu coração. Ela está dentro de você. Faz parte de quem somos, criados por Deus. E quando nos conectamos com essa música, entramos em harmonia com ela. Mesmo assim, eu tinha a sensação de que Ele havia removido meus olhos antigos e colocado novos. Porque, quando acordei do coma, nada era igual. Eu sentia como se antes eu enxergasse em preto e branco, em 2 dimensões. Mas depois de acordar, a melhor forma de explicar é: passei a ver em 3 dimensões e em cores. Era assim que eu me sentia. Tudo parecia tão claro. E a partir daquele momento, tudo o que importava para mim era: as pessoas entendem quem Jesus realmente é? E passei a acreditar que se alguém realmente compreender quem Jesus é, ninguém em sã consciência deixaria de aceitá-lo. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. O céu é algo inacreditável, além de qualquer descrição. Mas quando voltei, a coisa mais importante era esta: o que você vai fazer com a vida que Deus te deu? E o que você vai fazer com o nome de Jesus? Ele é apenas um profeta? Apenas um homem bom? Ou é o Filho de Deus? O caminho para o céu? É nisso que acredito profundamente. Depois do acidente, passei por várias cirurgias, cerca de 12. E uns 6 meses depois do acidente, fui fazer mais uma. Quando cheguei ao quarto do hospital, havia um companheiro de quarto, um senhor de 77 anos, barulhento, rabugento, reclamando de tudo. E pensei comigo mesmo: talvez eu consiga mudar de quarto. Mas então me lembrei: este era o mesmo hospital onde eu havia voltado do céu. O mesmo lugar onde minha viagem ao céu começou e de onde eu retornei. E comecei a pensar sobre aquele homem irritado ao meu lado, sobre sua vida frágil. Eu tinha apenas 19 anos e de repente fui tomado por um amor imenso por aquele homem. Esse amor me encheu completamente. Então, mesmo com apenas uma perna e um braço funcionando e enxergando de um olho só, arrastei-me até a cortina que nos separava e a puxei. Disse: com licença, senhor, meu nome é Dale Black. Qual é o seu nome? Ele respondeu: Green, Joel Green. Eu disse: prazer em conhecê-lo, Sr. Green. Ele puxou a cortina de volta
Olhou para mim com um rosto curtido, severo, e disse: "O que você está fazendo num hospital? Você é só um garoto." Contei rapidamente sobre o acidente, e ele já tinha ouvido falar disso no noticiário. Então, ele meio que sabia quem eu era. Eu tinha tido meus 15 minutos de fama. E então eu disse: "Sr. Green, o senhor conhece Jesus Cristo? Ele é o motivo de eu ainda estar vivo." Ele me deu alegria. "Agora, eu tenho um propósito." Perguntei: "Sr. Green, o senhor vai para o céu quando morrer?" "Eu não quero que o senhor morra agora." "Mas quando isso acontecer, o senhor vai para o céu?" Ele ficou surpreso. Virou o rosto. Não disse nada. E ali estava eu, um garoto machucado, remendado, insistindo. Mas eu havia visto o céu. Eu tinha visto a eternidade. E isso me transformou. Continuei: "Sr. Green, o senhor conhece o presente gratuito da vida eterna através de Jesus Cristo?" Silêncio. Mas aos poucos, o rosto dele foi se suavizando. Lágrimas começaram a escorrer. Muitas lágrimas. Eu esperei. Então, finalmente, ele disse: "Dale, eu sou filho de um pastor. Tenho 77 anos. Passei a vida inteira fugindo de Deus. Agora é tarde demais para mim." Eu respondi: "Tarde demais? Senhora Green, nunca é tarde demais para Deus. Ele pode transformar algo lindo a partir da sua vida." "O tempo é agora, Sr. Green, e eu apenas deixo as palavras fluírem, palavras que nunca aprendi, que nunca me preparei para dizer. Senhora Green, receba perdão pelo seu passado agora. Você pode fazer isso com uma oração." E, novamente, ele estava em silêncio. E eu pensei: ele não vai responder. Ele não vai fazer nada. Mas Deus continuava me impulsionando com seu espírito gentil, aquela voz pequena e tranquila que aprendi a ouvir e obedecer. Veja, muito estava em jogo para ele. Tudo estava em jogo. Eu disse: "Sr. Green, gostaria de orar uma oração simples?" Ele colocou a mão na minha e eu o conduzi numa oração simples. E ele recebeu Jesus de uma maneira maravilhosa. Depois disso, ele ficou amigável. Foi gentil com os enfermeiros. Na manhã seguinte, após a cirurgia, fui levado de volta ao meu quarto. Olhei para a cama dele. "Onde estava o Sr. Green?" E a enfermeira disse: "Dale, sinto muito, mas o Sr. Green morreu esta manhã." Isso me atingiu. Ele está no céu. Ele está no céu. E eu disse a Deus naquele momento que nunca seria tímido ou envergonhado sobre o Evangelho. E desde então, tive o privilégio e a honra de ajudar muitas pessoas como Joel Green, individualmente. E eu pedi a Deus: "Senhor, 1000 Joel Greens todo ano, 1000 por ano." E 30 anos depois, cerca de 30.000 pessoas receberam Jesus dessa mesma forma. Não como pastor, não como missionário, mas como piloto. Durante meus dias de trabalho e meus dias de folga, pagando do meu próprio bolso, temos vídeos semanais, o que chamamos de mensagens do céu. Mostramos a perspectiva de Deus sobre eventos atuais, e as pessoas podem acessar nosso site. E simplesmente amamos ajudar as pessoas a entenderem o precioso poder do Espírito Santo de Deus. E parte disso é a salvação, mas outra parte é conhecer a palavra de Deus e, mais importante, aprender a aplicá-la. Conhecer é bom, mas praticar é essencial. E então, estamos ajudando as pessoas a entender como viver de acordo com a palavra de Deus, de forma vitoriosa e poderosa. Em daleblack.org. Temos todos esses vídeos e downloads gratuitos disponíveis. E vocês entendem o que estou prestes a dizer. Contar minha história sobre visitar o céu tornou minha vida profissional muito mais difícil, muito problemática. Mas o tempo é curto. Eu fui o único sobrevivente daquele acidente de avião e Deus me deu uma segunda chance. Agora, cada respiração que tomo é por causa dele e cada respiração que tomo, escolho colocá-la sob seu controle.
E acredito que Deus me falou, alguns anos atrás, durante oração e jejum, que o retorno de Jesus como Messias é iminente. Ele está voltando, mas desta vez não como Senhor e Salvador. Ele vem como juiz. E agora, em nosso ministério, estamos mudando algumas coisas para ajudar outros a entender os últimos dias, encontrar o caminho para o céu e se prepararem para o que está por vir. A Bíblia diz que vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. E eu digo, precisamos trabalhar agora, enquanto há luz. Então essa é a minha história. Deus é real. A Bíblia, sua palavra, novamente, é a estrutura que mantém tudo unido. E eu acredito firmemente que nós, como crentes, podemos trazer o céu à terra. É assim que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E estamos vendo isso com muitos milagres, muitos eventos sobrenaturais, mas também combinando o natural com o sobrenatural, o prático com o milagroso. Se você gostou desta história, deixe seu like, compartilhe com amigos e comente abaixo o que mais te impactou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos incríveis como este. Continue assistindo, porque temos muito mais vindo por aí.